Boa noite, minha amiga. Boa! Vou bem. Prof, eu fui só aluna no semestre passado em criminologia lá pela UFSAL. Certo. Eu estou me interessando muito pela área penal. Eu gostaria de saber qual a documentação, se precisa de uma documentação, quando um cliente chama para a questão de flagrante. Primeiro passo é você entender o seguinte. O flagrante, ele, na verdade, é uma prisão administrativa e depois judicial. Hoje em dia, quando a questão da documentação, na verdade, você não tem a necessidade de levar uma documentação para o flagrante. Por quê? O flagrante hoje, em regra, claro que isso pode a depender do crime, você vai ter que ficar atenta, o delegado ele pode arbitrar a fiança. Então, neste caso, no máximo, se for o caso, você vai precisar de uma procuração. Mas, Cristiano, por que você falou procuração no máximo? Porque a procuração, ela servirá se você quiser nesse momento, porque você pode fazer pedido sem procuração. Então, o pedido de fiança, geralmente o delegado arbitra. Se ele assim não fizer, você vai fazer esse pedido, mesmo sem procuração. As pessoas pensam que o advogado ele só pode se manifestar nos autos através com procuração. Não. A depender da urgência, ele pode se manifestar sem procuração e pede prazo para a juntada. Se for um crime que não caiba a fiança pelo delegado, que são crimes até 4 anos, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir à delegacia, se for o caso, pega a procuração e vai ter que esperar o flagrante ser remetido para a central de flagrantes. Aí, quando for remetido para a central de flagrantes, pronto, aí manda para quem? Para a audiência de custódia. Aqui em Salvador é bem pertinho, ali na região de Iguatemi. Aí vai para a vara de audiência de custódia. Chegando lá, você pode juntar a documentação, porque é digital, ou no dia da audiência você leva essa documentação. Então, na verdade, você vai ter esse cuidado de saber, primeiramente. Então, faça assim, sempre leve a procuração. Por quê? Sim. Você vai fazer o pedido de fiança, se for o caso, se o delegado não arbitrar. Porque o segundo passo, você não precisa de desespero nenhum, porque o segundo passo já é judicial. O primeiro passo é administrativo, que é na delegacia. O segundo passo é judicial. Mas, Cristiano, e se eu achar que o flagrante não foi válido, no primeiro momento você não vai... Você pode argumentar com o delegado, mas se ele quiser lavrar o flagrante, ele vai lavrar. Você vai discutir a legalidade e ilegalidade do flagrante. Em juízo é que você vai discutir a legalidade ou ilegalidade do flagrante, é em juízo. Entendeu? Não é nesse momento, logo que a pessoa vai presa, aí você vai para a delegacia para discutir se o flagrante é válido ou o flagrante é inválido. Não. Aí é no segundo momento é que você vai discutir a legalidade ou ilegalidade do flagrante. Tá bom assim? Era essa a minha dúvida, se precisava levar procuração ou não, mas já entendi. De precisar, você sempre leva. Mas a questão do flagrante em si, não para você ter acesso ao seu cliente, não precisa de procuração. Você pode ir para a delegacia sem nada, só com sua carteira da hora e dizer, quero falar com ele. Você pega e vai falar com ele e acabou. Não Pronto, mas no processo... Mas no processo, se estiver rolando um processo, por exemplo, mais para frente, para ver os autos do processo, precisaria sim de uma procuração, não? Se for segredo. Se não for segredo, não precisa. Entendi. Tá bom, obrigada, prof. Se tiver sigilo, aí você vai precisar de procuração. Se não tiver em sigilo, você não precisa. Direito de imagem não é nossa área de afeto, mas não, você não pode ser vinculado a nada nesse sentido. Ou seja, a loja americana não pode te vender ou te vender um produto, nada disso, vinculando a sua imagem. Isso aí é bem tranquilo, você não é obrigado a ceder a sua imagem a lugar nenhum. E se tiverem a sua imagem... ela não, já foi, ela tivesse conhecimento da matéria. Então é a questão da vinculação da imagem. Olha só, a diferença é lugar público. Se você estiver no lugar público e for fotografado, cara, exemplo, eu estou na página de um livro de estudos sociais, de alguns anos atrás, obviamente. Eu estou lá e minha irmã no Arrastão de Salvador. Ali não precisa me pagar nada, porque eu fui tirada uma visão aérea, né? E eu tava lá, sem camisa, com um colar de coco no pescoço, daquele jeito, né? Carnaval ainda no Arrastão. Tava bem pegado naquela época ali. Mais novo, sem cabelos brancos e tal. Então, ali não tem problema de imagem. Agora, não pode publicar sua imagem vinculando a sua imagem a uma academia se você não ganhar nenhum tipo de benefício por isso. Agora, se tiver lá dizendo que você cedeu a sua imagem, aí sim, não tem problema nenhum. A título de exemplo, eu ia fazendo propaganda publicitária de uma instituição de ensino que eu dou aula, e a gente assinou um termo de cessão de imagem. Porque se ela usasse minha imagem sem pedir, eu teria direito a receber essa sessão, né? Esse valor, possivelmente que fosse. Então, assim, essa questão da imagem é bem tranquila, não é nada que pegue muito, não, para vocês. E, ademais, se não tiver fundo comercial, a imagem, você ganhar uma remuneração é mais difícil. Agora, se tiver fundo comercial, meu amigo, usar a imagem, já aí foi. É tratar até pau e viola. Já foi. E ganhar o trocado. Gostaria de saber, em relação ao caso da juíza, que o ex-marido matou, o enquadramento que cabe a esse acusado. Bom, o enquadramento que cabe a ele, pela questão da relação anterior, fica claro ali que é um feminicídio. A questão daquelas qualificadoras todas, quintamente qualificado, sextamente qualificado, isso não existe. Isso é só balela de quê? De repórter para fazer o sensacionalismo. Na verdade, é um feminicídio clássico. Ali é um feminicídio mais do que clássico, né? Na questão do abuso, do subjugamento. E o que acontece mais ali é o seguinte. A questão quando ele fala triplamente, quintamente não é. É homicídio qualificado
com 3 ou 4 agravantes. Porque você vai pegar, se tiver 4 circunstâncias que estejam dentro das qualificadoras, você só escolhe uma para qualificar. Então, foi qualificado pelo feminicídio, foi qualificado por motivo torpe, foi qualificado por motivo fútil. Promessa, paga, vingança, ocultação, o que você quiser. Você vai pegar um só e qualificar. Pronto. Depois, todas aquelas outras circunstâncias que recurso que impossibilitou, traição, parará. Tudo isso aqui vira o quê? Agravantes. Então, para boa técnica, o enquadramento é homicídio qualificado. Aí você coloca feminicídio. Pronto. Depois, você vai pegar as qualificadoras, tá? Nas qualificadoras. É assim que funciona. Não existe esse negócio de triplamente qualificado. Tudo balela, tudo balela. É só para vender. É sensacionalismo. Homicídio é qualificado. Bom, a Cristiano vai por motivo torpe e foi por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Beleza, você vai escolher qual das duas para qualificar, porque a pena fica 12 a 30 para qualquer uma das duas. O feminicídio e o homicídio funcional, que é em relação aos agentes de segurança, esse tem uma mudança violenta. Porque o feminicídio pode chegar a 45 anos. A depender das circunstâncias, pode chegar a 45 anos numa prática só. É o único. Esse e o homicídio funcional. Tá? Então, esses dois, eles são muito... essa qualificadora que é bem puxada mesmo, nesse sentido. Mas ali é um feminicídio clássico. Ela infelizmente, ela acreditou, né, na bondade dele, na possibilidade de recuperação, pediu suspensão. E o bom dessa pergunta é que a gente pode só falar uma coisa interessante. A questão da violência psicológica, da violência física, da violência estrutural, não se aplica só a pessoas que não têm condições intelectuais. Você vê que juíza, que elas têm um certo poder, né, de decisão da vida das pessoas, ela não teve o poder de decisão da vida dela, mas isso é uma questão estrutural. Né, o machismo que impregnou, minou a ela, né, minou toda a situação dela, a ponto dela não se sentir, né, bem forte por ser uma juíza para vencer essa situação. Então a gente, depois de um tempo, quem sabe, um dia, discutir essa questão da violência estrutural contra a mulher, a questão do machismo tóxico, a questão da cultura, né, do cultivo do machismo, do cultivo social, que eu sempre brinco quando eu falo isso, as pessoas às vezes não entendem a palavra cultura. A cultura baiana, a cultura de fazer, cultura de cultivar, de semear. Então, quando a gente fala cultura do machismo, não é coisa que você vai conseguir plantar hoje para colher daqui a 2 dias, não. Essa cultura do machismo vem há séculos, na verdade? Então, é uma coisa que a gente precisa acordar, é uma coisa que a gente precisa entender melhor. Então, esse caso dessa juíza, dentre outros tantos, é um caso que merece um estudo maior, porque você pega os casos, realmente a mulher pobre, vulnerável, isso, aquilo, outro. Tá, a vulnerabilidade não é financeira, gente, não. Porque uma juíza também foi vítima de feminicídio. Então, a vulnerabilidade é muito maior. A vulnerabilidade é uma construção social, tá? Vulnerabilidade não é isso, não, viu, ser fraco? É uma construção social. Vocês têm que estar muito atentos sobre a vulnerabilidade como construção social das pessoas, tá? Então, Cris, aqui, Cristiane Fiuza, eu vou lhe fazer. Você quer saber o que é o baralho do crime, né? Tá bastante falado. O baralho do crime, vou falar rapidamente, ele foi criado em 2008 pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, da nossa Bahia. E é o que eles fazem? É como se fosse uma ferramenta que eles utilizam ali como atalho para atividade mesmo diária dos policiais no Estado todo, como um todo, da Bahia. E o nome baralho do crime é porque o que ele faz? Na investigação deles, eles mantêm as características de um baralho original. De um baralho mesmo que eles chamam de baralho do crime, que é, por exemplo, vocês sabem que o baralho é composto por 52 cartas. Então, só para você entender. Então, contendo os 4 naipes, né? Que a gente sabe que são os 4 naipes. Então, ele é bem elaborado, contendo fotografias, nomes, os apelidos que a gente chama, né? Vulgo fulano, vulgo ciclano, as tipificações penais, quais são os artigos que estão lá, que foram supostamente praticados ali pelo meliante, né? Que pode ser meliante ou não. E estão sendo atribuídas ali aquela carta que diz respeito ao grau de periculosidade do indivíduo que está sendo ali investigado. E aí ele pega o valor o grau de periculosidade daquele crime que o indivíduo praticou com o valor real da carta. Por exemplo, o AIS. O AIS é a carta maior, né? Então o AIS é aquele procurado de maior valor. Então ele é o AIS daquele baralho. É isso que eles falam. Então essas pessoas que integram esse artefato, na verdade, elas se encontram nas maiores situações, que são situações jurídicas processuais, e como crimes, né? Que são, e muitas vezes, crimes até que não estão transitados em julgado ainda. Inclusive, eu tenho até uma crítica para falar isso, porque eu digo que, para mim, viola diretamente o indúbio pro réu. Né? Não pode, porque eles vêm trazendo. E o que acontece? Esse jogo ele fica disponível no site do Disque Denúncia. É lá que você encontra, que está associado à própria Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. Então, que é um meio de comunicação, né, que você tem aí um alcance, que é impossível de você definir, mas que é capaz de você construir uma ideia ali para os seus espectadores, aquelas pessoas que estão acessando ali, da mesma maneira como se fosse um jornal, mesmo na televisão. Então, é praticamente um jogo, que a gente chama, por isso que ele fala de baralho. Então, por que baralho? Baralho é popularmente conhecido porque integra somente os procurados, que são considerados aqueles procurados mais perigosos. Então, é basicamente isso. Então, eles vão apelidando, de acordo com os crimes, com a periculosidade de cada pessoa, eles vão apelidando com as cartas do baralho, tá bom? É basicamente isso que ele traz. Eu entendo que não tem precedente legal, eu acho. Eu entendo, às vezes, que é até inconstitucional, porque viola alguns direitos, principalmente como o direito de imagem, como eu disse, tem muitos que não têm trânsito em julgado, e a gente sabe que a nossa Constituição Federal entende que só é considerado culpado quando a gente já tem o trânsito em julgado. Então, eu entendo que viola muito a própria Constituição Federal mesmo. Mas é basicamente isso, espero que tenha lhe respondido. Vai lá, tem mais alguém que quer perguntar? Ela só continua a questão do direito de imagem deles, eles não vão ter direito de imagem, não. Tá? Direito de imagem, você vai ter que sempre ter a ideia que direito de imagem é alguma coisa que vai gerar algum tipo de dividendo, algum tipo de lucro. Então, ele não tem direito de imagem. E uma coisa também... Tá, entendi. Uma coisa também é a questão que a professora Bela falou, o Estado em si, ele dialoga, às vezes, com os cidadãos de alguma forma. Então, o baralho do crime, eles, na verdade, estão utilizando uma técnica para trazer para a população
o quão perigoso é. Então, A eles pessoa. botaram número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Eles utilizaram o baralho para fazer o comparativo dos principais, né, dos café pequeno. É Então, o Ais, o Reis, é a o rei de Dama. copas e tal. Então, assim, quanto à imagem, não viola direito de imagem, até porque a depender do crime que ele cometeu. Eu tô pensando que está muito preocupado com essa questão do direito de imagem. Deixa eu lhe explicar uma coisa bem interessante. O Ah, eu STF, tô vendo aqui agora que ela botou viola direito o de imagem. STF, ele tem algumas teorias interessantes. Eu vou utilizar o penal para ver se eu consigo, se vai chegar lá no civil. Olha como é simples. Ó. O direito penal, ele tem uma coisa chamada teoria do risco. Olha que interessante. Quando determinadas... Pronto, teve essa chacina ali em Jaguaribe, né, ali na praia. Você sabe como foi feita as investigações? Através de câmeras de segurança. Bom, mas teoricamente as câmeras de segurança não estariam violando o direito de imagem? Não, para investigação, nesse caso, não. Para Não tem investigação, como. não. Porque teoria do risco. Então, se eles cometem vários delitos, se eles se tornam tão conhecidos, se eles já foram fotografados e tudo, eles não tiveram cuidado com a imagem deles nesse sentido. Então, a utilização das imagens dele não há nenhum tipo de restrição a nível até social, a nível de repercussão financeira, e nenhum desses fatos vão trazer para eles essa questão do direito de imagem. Isso não se discute, né? Nem se discute a questão do direito de imagem. Ô, Cris, a minha crítica é o seguinte, porque a gente, quando a gente fala de presos, principalmente pessoas que estão sendo investigadas e que não têm um trânsito julgado, acaba violando a presunção da inocência. Porque, nesse caso, você já está rotulando, você já está estigmatizando o indivíduo. Mas não é exatamente a imagem dele. Você está estigmatizando o indivíduo como culpado. O cidadão. Então, é o cidadão. Então, a violação à Constituição Federal seria a própria presunção mesmo, porque você presume que a pessoa é inocente até que prove que ele é culpado. Quando você tiver uma condenação transitada em julgado. Aí, por isso a minha crítica, entendeu, Cris? Que ela botou aqui, sou a favor do... Não, Cris, Cristiane K. É porque são dois Cris. Porque ela botou, sou a favor do baralho. Aí eu estou respondendo isso. Por isso a minha crítica, entendeu? Porque a gente que lida com direito também, a gente não pode também aceitar que o indivíduo, enquanto ele ainda está ali sendo investigado, enquanto ele ainda não teve uma condenação transitada julgada, ele presume-se que ele é inocente. Então, até esse ponto, aí você acaba trazendo uma rotulagem, né? E acaba trazendo essa... A gente fala no algo que se falar em presunção de inocência daqueles que entregam o baralho do crime. Não há, tem como. Como prospectar clientes na seara do direito penal no início de carreira? Você está no terceiro semestre, né? Você está indo para o terceiro agora. Então, vamos fazer diferente, eu vou lhe responder de forma diferente. Até porque você está no terceiro. Então, você ainda vai... Vamos supor, como você vai pensar agora em prospectar clientes se você está entrando em penal 1 ainda? Né? Então, essa prospecção de clientes perpassa por um amadurecimento do conhecimento. Né? Você, primeiro, para prospectar algo, você tem que demonstrar conhecimento. Ou você vai fazer algo diferente. Né? Penal 2, você está indo para o quarto semestre, penal 2. Mas então, eu vou lhe ensinar diferente. Olha só, você já perguntou como prospectar clientes, eu vou lhe dar primeiro parabéns. Porque se você vai ser advogada, eu sempre combato e discuto sempre isso, que a advocacia não começa quando forma, começa no primeiro dia que você resolve ser advogada. Tá? Então, isso é a primeira parte, então estou lhe dando um extremo parabéns. Então, vale dizer, como você vai prospectar clientes? Primeiro passo, demonstre ser extremamente interessado na área criminal. Demonstre ser extremamente uma aluna que os seus colegas vão te ter como referência. Demonstre para todos que você quer ser advogada, que você domina o direito penal e que você é comprometida com o seu estudo desde a faculdade. Isso, para você, hoje, vai ser a melhor prospecção de clientes que você vai ter para o início da sua carreira. Porque você já está no início da carreira. Só que você está no início da carreira, não na porta para exercer. Você está no início da carreira para construir a imagem para conseguir. Mas por que você está falando isso, Cristiano? Porque foi assim que eu fiz. Eu me tornei referência dentro da faculdade e consegui meus primeiros clientes na faculdade. Então, o seu primeiro start, parabéns inicialmente, é esse. Você vai se demonstrar tão interessada, você vai se tornar uma referência na faculdade em Direito Penal, porque todos os seus colegas já vão saber. Quando dá algum problema, eles te ligam. Só para a nível de curiosidade, já que essa é uma live um pouco mais tranquila, eu me tornei referência em Direito Penal na faculdade, tanto de manhã como de noite. A galera já sabia que tinha aquele moleque insuportável, era assim que eu era conhecido, já que essa live é mais tranquila, né? Aquele cara insuportável. Me chamavam assim, aquele moleque insuportável. Aí diziam, mas não vale não, velho, você não sabe mais que ele é e tal.
Não sabia tanto não, só estudava um pouquinho. Tá tudo no livro, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Então, assim, Cristiano, como foi seu primeiro cliente? Justamente dessa maneira. Meu primeiro cliente foi uma colega de sala de aula que me contratou sabendo que eu era estudante do sexto semestre para acompanhar na delegacia. Pronto, acabou. Eu era sexto semestre, eu ganhei R$40, eu me lembro como hoje, R$40. Tá? Então, o início da carreira, a prospecção de clientes, na verdade, ela vai passar a partir do estágio em que você se encontra. Você lembra que na live antecessora a gente comentou sobre que você tem que saber quem vocês são. O colega está perguntando quantas peças existem no direito penal. Não existe a quantidade de peças no direito penal. Você tem a quantidade relativa que todo mundo que gosta de penal tem que saber. Agora, se eu disser para vocês assim, ó, no penal eu posso usar um pedido de justificação. Aí você vai dizer, mas eu nunca nem vi isso na faculdade. Sim, mas está no processo civil e eu posso utilizar no processo penal. O mandado de segurança não está dentro em si do Código de Processo Penal. O recurso ordinário constitucional não está em si dentro do Código Penal, do processo penal. Né? Recurso especial e recurso extraordinário são constitucionais. Tá? Então, assim, quantas peças você está preocupado? Talvez, se você me dissesse qual estágio que você está no seu caminho. Paloma. Né, Paloma? Se você me disser qual estágio que você está, eu posso até imaginar que você, pela pergunta, ainda está estudando e provavelmente está à beira de fazer exame de ordem. E aí fica geralmente essa dúvida, quantas peças eu tenho no direito penal? Então não se preocupe quantas peças você vai ter no direito penal. Se preocupe em saber como você vai aplicar o que você vai aprender e a peça surge naturalmente. Tá? Não tem essa fixação. Quantas peças? Depende do fato. Exemplo, o direito penal clássico, você não tem um recurso previsto para um processo incidente. Exemplo, houve um bloqueio de bens de um cliente seu criminal. Qual o recurso? O processo penal não prevê, o Código de Processo Penal. Exemplo, você tem as medidas cautelares diversas da prisão. O Código de Processo Penal não prevê um recurso para medidas cautelares diversas da prisão. Aplica-se, se for o caso, por analogia, que não pode, o recurso de distrito, que na verdade tem que ser apelação. Porque o 593 diz, o inciso 2, decisões não previstas no capítulo anterior, ou seja, não previstas no recurso de distrito. Você ataca com o quê? Com apelação. Então, o que não está previsto no 581 é a apelação. Então, uma medida cautelar diversa da prisão que foi revogada, se você quiser recorrer, não, habeas corpus não é recurso, tá? Você tem que recorrer com apelação e não com recurso de sentido estrito, porque está lá bem claro no 593, não previstas onde no capítulo anterior. Então, essas questões de quantas peças tem, quantas peças deixam de ter, isso não cabe para a advocacia. Isso cabe muito mais para quê? Para o exame de ordem. Exemplo, Cristiano, eu quero fazer um concurso para delegado. Para que você vai estudar tantas as peças? Você é maluco se você for estudar habeas corpus para um concurso para delegado de polícia. Você merece tomar cascudo na cabeça. Se você for estudar uma liberdade provisória para um delegado de polícia, para peça, você está maluco. Por que você vai ter que estudar para delegado? Pedido de prisão temporária, pedido de prisão preventiva, um pedido de quebra de sigilo, um pedido de representação. São essas coisas que o delegado faz. São essas coisas. Então, a peça, né, volto a dizer, Paloma, se você pudesse dizer qual semestre ou qual a natureza dessa sua pergunta, a gente teria uma possibilidade de melhor explanar para vocês essa questão das peças. Porque, de novo, as peças no processo penal, você pode usar peças do processo civil no processo penal. A exemplo, a justificação, sem problema nenhum, tá? Relatório também. Relatório não seria peça, né? Relatório, talvez você colocasse como... Ela está perguntando, acho, para delegado. Deve ser o relatório, delegado que ela está falando. Relatório não, porque o relatório não vai cair nunca numa prova, porque o relatório ele é dispensável junto com o inquérito. O relatório só tem alguma fundamentação importante na Lei 11.343 de 2006, no seu artigo 51, inciso 1, que é a lei de tóxico, no qual o delegado precisa fundamentar as razões que levam a crer que aquele indivíduo é traficante. Então, o relatório ele não seria uma peça e não traria, né, dentro de um contexto, até a questão não dá, né, para fazer isso, não dá para ele relatar numa questão, pediu a ser relatado numa questão, certo? Mas fica aí a dica para isso aí. Estou dizendo, isso é clássico, é exame de ordem, isso aí é uma pergunta clássica para o exame de ordem, certo? Então, para o exame de ordem é bem simples. Eu digo sempre o seguinte, não precisa saber todas as peças, você precisa saber 4 peças. Se você souber 4 peças, o resto você se desenrola. 4 peças. Você só precisa saber apelação, recurso de distrito, resposta, acusação e memoriais. Essas 4, quem vai fazer penal, não precisa nem... Não me pergunte. Viu, Bela? Eu gosto assim, as pessoas assim, qual é seu palpite para o exame de ordem? Aí eu digo, não me pergunte se é apelação,
Não me pergunte se é recurso de distrito, não me pergunte se é alegações finais, não me pergunte se é resposta à acusação, ele bota o lambuja, não me pergunte se é contra-razões. Ah, Cristiano, por que eu digo? Se você pretende fazer a segunda fase penal, essas 5 peças você tem que saber de cara e sem discussão. São 5 que ou são elas, ou são elas. Na verdade, eu quero só acrescentar, Cris, como, né, que você sabe que eu com minha segunda fase de penal, né, eu sempre faço isso. Paloma, se você quiser fazer segunda fase de penal, eu vou te dar uma dica. 2 estruturas de peça só que a gente tem. Você só tem 2 estruturas de peça. Você não precisa... O resto foi como o Cris mesmo falou. As peças mais importantes são essas. Obviamente, você vai aprender todas as peças que vai ter a possibilidade de cair na tua prova, mas só são 2 estruturas. Você vai ter uma estrutura de peça que é uma petição inicial simples, que é dos fatos, direito pedido, você vai ter, e você vai ter uma estrutura de peça de recurso, que é, salvo os embargos de declaração, todos os recursos de penal são peça dúplice. Então, você vai ter uma petição de interposição e uma razões. Então, você só tem essas 2 estruturas. E o que é que a gente vai fazer? Em cada peça vai adequando só a peça que tem preliminar, a peça que tem teses subsidiárias. E aquelas que tem, por exemplo, as peças iniciais, uma queixa-crime, que você vai precisar de uma testemunha, você vai precisar botar um rol de testemunha, vai precisar de uma coisinha. Mas peças em si, você só vai ter 2 estruturas. Né, logo no curso, assim, de primeira, tivemos 3 ou 4 perguntas bacanas, 2 participações ao vivo. Melhor ainda, muito obrigado para as pessoas que participaram ao vivo. Semana que vem vai ser a professora Isabela Leal, tá? Após a nossa live, eu também vou estar só aqui. Juntar juntos, vai só ali. E quando ela estiver respondendo alguma pergunta, eu vou ficar olhando para ver se teve alguma pergunta para passar para ela. E satisfação imensa, Bela, pelo nosso retorno. E, galera, muito obrigado mesmo. E estaremos aí firme e forte para a próxima com vocês, com esse Sexta-feira, hein? Descomplicando e esse diálogo com vocês aí mais aberto, um diálogo mais solto, né? Mais tranquilo, e foi super bacana. Valeu, prova. Gente, sexta-feira, 9 horas da noite, vamos ter live. 10 horas da noite, se prepara para entrar com a gente, para quem quiser perguntar, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, de mão Cris. direita. De mão direita. Tchau, Cris.